E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus disse-lhe: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Até aqui, irmãos. Inicial como epígrafe. Vamos agradecer ao Senhor e vamos encomendar mais uma vez esse tempo. Nas tuas mãos, Senhor, encomendamos esse tempo a Ti. Esse tempo só pode ter qualidade, Senhor, se o Senhor, assim, Senhor, usar de misericórdia conosco, pela liberação, Senhor, do Seu ministério do Espírito, do Seu Espírito Santo, onde por meio do qual o Senhor pode falar aos nossos corações através da Tua palavra. Nós encomendamos a Tua palavra a Ti e a nós mesmos, a palavra da Tua graça. Que o Senhor nos ajude nessa noite uma vez mais. Contamos com o Senhor, com a Sua graça, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, na semana passada nós começamos uma introdução ao assunto do reino. O reino de Deus, que é o reino que vai de eternidade a eternidade. Não é por acompanhar um Deus que assim também é eterno. Então nós estivemos observando que Deus, por ser eterno, Ele tem, ainda antes mesmo da criação e do cosmos e tudo que foi criado, Ele tem um reino que o acompanha. Essa é a sua esfera de domínio, não é? Mesmo antes de haver tempo, mesmo antes de haver o cosmos, de haver a criação, obviamente nós sabemos que Deus sempre foi aquilo que sempre foi. Ele nunca esteve aprisionado ao tempo, não é? O tempo ainda não existia, o tempo foi algo criado por Ele dentro da criação, por causa dos seus propósitos, dos seus planejamentos eternos. Criou o tempo, criou o cosmos, criou o homem, né? O homem coletivo, como nós falávamos a vez passada, e Ele fez isso porque Ele tem propósito. Então, quando nós lemos Gênesis capítulo 6, nós vemos a criação do homem, podemos dizer que essa é a coroação do trabalhar de Deus, porque Ele cria um ambiente próprio, e dentro desse ambiente próprio, quando Ele cria o homem, todas as coisas que Ele vai criando, à medida que Ele vai criando, Ele diz que foi bom, né? Mas quando Ele cria o homem, quando termina a criação do homem, Ele diz que foi muito bom. Então, o homem é criado da forma como nós conhecemos ainda antes do pecado, um homem reto, né? Um homem coletivo, homem e mulher os criou, então ele é coletivo. Adão não é sem Eva, Eva também não é sem Adão, porque eles prefiguram o mistério de Cristo, onde Adão representa a Cristo e a mulher representa a igreja. E nessa relação nós vamos entendendo que o motivo da edificação da igreja é o motivo da entronização do reino. Deus busca no tempo, não é, aquele elemento de soberania que sempre o acompanhou, quando ele entra, quando ele faz irrupção na história da humanidade, ele deseja prosseguir, continuar com essa esfera de domínio. Então vamos entender dessa forma, porque é muito importante. Nós não vamos entrar em nenhuma das parábolas do reino ainda, porque ainda estamos num processo de introdução. O mais importante não é saber exatamente o que a parábola fala acerca disso ou fala acerca daquilo. O mais importante é nós sabermos que Deus tem um propósito, porque assim como Deus é eterno, Ele também tem uma vontade, e essa vontade também é eterna. Por isso que o planejamento de Deus, aquilo que Deus deseja fazer, Ele já fez na eternidade. Ele não precisa do tempo, nós precisamos do tempo, nós precisamos da compreensão, nós precisamos inclusive de muito tempo, não é? Até compreender certas porções da vontade divina. Mas precisamos entender assim, Deus é Deus, Ele é eterno, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano, não é? E mesmo antes de tudo ser criado, Ele sempre teve essa postura, então Ele tem um reino que o acompanha. Por que a gente fala dessa forma? Porque se Ele é soberano e é o Senhor de todas as coisas, não tem nada que possa contrapô-lo, né? Inclusive a própria criação do homem no tempo, na história,
ela também tem um significado, não só apenas no sentido de Deus estabelecer um reino na terra, não é? Não só nesse sentido, mas também tratar com seu inimigo. Porque antes da queda de Satanás, antes dessa queda havia apenas uma vontade. Essa mesma vontade que, assim como o reino, essa mesma vontade também acompanha o nosso Deus, que é soberano. Se ele é soberano, né, e ele não depende, ele também, poderíamos dizer, é atemporal, nós precisamos dizer também, nós precisamos definir também que a sua vontade, assim como o seu reino, a sua esfera de domínio, a sua vontade também o acompanha. Deus sempre teve uma vontade. É baseado nessa vontade, segundo o beneplácito, como Paulo fala em Efésios capítulo 1, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, o conselho que ele tem de si mesmo acerca daquilo que vai fazer, é que ele determina. Mas as suas determinações não estão no tempo, as suas determinações estão na eternidade, porque ele é um Deus eterno, o seu reino o acompanha de maneira eterna, de eternidade a eternidade, e essa vontade também o acompanha. Quando nós encontramos esse texto de Gênesis capítulo 1, nós estamos vendo o que aqui? Nós estamos vendo as sementes do início do trabalhar de Deus no tempo, não na eternidade. Na eternidade, Deus já tinha o seu projeto, o seu propósito, o seu planejamento. Não é? Mas quando ele cria, ele tem uma finalidade, ele cria o tempo, ele cria o cosmo, ele cria um jardim, tem uma árvore que está no meio desse jardim e ele coloca aí o homem, já dando inclusive pistas claras de que ele está, né, de uma maneira muito objetiva, estabelecendo o seu querer desde a eternidade. O que acontece no Gênesis não é apenas figurativo, é história também, não é? Mas aponta para essa realidade de tudo que a Bíblia e tudo que as Escrituras Sagradas vão falar daqui para frente. O Gênesis já determina as sementes que foram plantadas no início, quais são as intenções da vontade do coração do nosso Deus. E nós vemos aqui por várias vezes, nós passando aqui no texto, vocês observaram que toda hora ele fala domine, domine. Primeiro ele precisa de imagem para dominar, mencionamos isso a vez passada. Ele também precisa de semelhança, porque o homem precisa de semelhança, porque o domínio que o homem precisa exercer não é um domínio a partir do próprio homem, porque Deus sabe que quem o representa é o seu filho, não é Adão. Adão é apenas uma figura daquele que havia de vir. Mas Adão, de fato, ele não tem condições em si mesmo para representar um Deus nos seus propósitos tão grandes. Porque se Satanás vai ser tratado, porque ele estabelece uma segunda vontade. Vocês lembram, nós temos um Deus que tem apenas uma vontade. Mas quando Satanás se rebela e leva com ele a terça parte dos anjos, ele estabelece uma segunda vontade no universo. E essa segunda vontade, que é estabelecida, agora precisa ser tratada, porque só existe uma vontade, e essa vontade é a vontade do Deus Todo-Poderoso, do Deus soberano. Então agora, ele por sua vontade, ele decide, como elemento de sua soberania, ele toma a decisão de tratar com esse inimigo. Ele não vai tratar com esse inimigo diretamente, ele vai tratar com esse inimigo a partir da criação. Mas é óbvio que a própria criação não é inerente a ela não nasce com as capacidades necessárias para tratar com o inimigo de Deus. Afinal de contas, trata-se de um querubim que está outorgado de algumas autoridades que um ser humano não tem. Mas depois dessa queda, nós vamos ver logo no capítulo 1, no versículo 1, quando ele fala no Bereshit ali, né? No princípio criou Deus, né, os céus e a terra, e ele fala, e a terra era sem forma e vazia. E esse era no hebraico tem um sentido todo especial. Quando você vê no português, você não consegue ver esse sentido. Mas o era aí não é no sentido que ela estava vazia. Era no sentido de que ela se tornou vazia. E é estranho isso. É óbvio que nós temos aqui duas correntes de interpretação na teologia e as duas devem ser respeitadas. Eu, para ser bastante sincero, eu me inclino mais a uma linha teológica, mostrando os três trabalhos das três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque no Bereshit, né, Bereshit bara Elohim, essa frase que aparece no original, ela está falando numa tradução mais específica, mais detalhada, usando, digamos, a etimologia do texto, a forma mais crua possível. A tradução seria: no cabeça criou Deus os céus e a terra. E você sabe quem é esse cabeça? No Gênesis nós não sabemos quem é, mas no Novo Testamento fica muito claro quem é esse cabeça. E você sabe que o próprio Filho tem a posição não só de criar, mas ele também tem a posição
de ser o modelo arquitetônico daquilo que Deus está criando. Eu já tenho falado isso para os irmãos em outras ocasiões. Ele é o modelo, ele é o desenho. Quando Deus cria todas as coisas, e está criando, por exemplo, em Provérbios capítulo 8, né, diz que sabedoria, que é a fala personificada da pessoa do Filho, ainda fora da encarnação, ele ainda não havia se encarnado. Diz que sabedoria, né, olhava todas as coisas quando ele colocava rumo na terra para que as águas não passassem. Isso é capítulo 8 de Provérbios. E diz, e eu estava lá e era o seu arquiteto. Então parece que à medida que a Trindade começa a criar, usa o Filho como esse elemento de desenho, esse elemento de arquitetura, esse elemento de propósito, de projeto. Ele é o projeto de Deus para tudo aquilo que Deus cria. Se você vai fazer uma coisa, você precisa de um projeto. Você acha que Deus não tem um projeto? Você acha que Deus está fazendo uma coisa hoje, uma coisa amanhã? Não, as intenções do seu coração, pensa nisso. Se Deus é eterno, seus propósitos também são. Ele não está inventando nada, os céus não inventam nada. Ele cria com propósito desde a eternidade. Isso que estávamos vendo. E isso é tão importante nós entendermos, porque logo no início Deus já estabelece que nesse aspecto, daquilo que ele está criando, daquilo que ele está fazendo, ele tem o Filho como modelo arquitetônico. O Pai está fazendo, né, no Filho, a vontade do Pai, o Filho também está fazendo, mas ao mesmo tempo que faz, ele também é um modelo de tudo que está sendo criado. E diz que o Espírito paira sobre a face do abismo, porque você sabe que assim como um ovo de uma galinha, né, ou de qualquer outro animal ovíparo, você sabe que ele precisa de calor. Então toda a potencialidade da vida já está dentro do ovo. Mas se você não colocar calor sobre ele, aquele pintinho não vai nascer. Então você vê que a obra da Trindade é uma obra completa, não é? Onde ele não só projeta, não é? Mas ele inicia, começando a fazer até terminar. E as três pessoas estão intensamente trabalhando nesse processo. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. O trabalho é algo que está ligado à Santíssima Trindade. Não é? Então, se o Filho, nesse texto de Bereshit bara Elohim, se o Filho é o modelo arquitetônico daquilo que a Trindade está criando, sendo também o Filho elemento de criação, então o Pai está criando pelo modelo do Filho e o Espírito é o calor que está sobre essa forma embrionária daquilo que Deus está fazendo. Ele não faz todas as coisas de uma forma direta, rápida, como num golpe, não é? Então o Pai está criando, o Filho é o modelo e o Espírito está dando o calor necessário para que isso então aconteça. Então isso é também uma interpretação subsidiária daquilo que Gênesis nos apresenta. Então, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, Elohim no plural, indicando pluralidade, né, no hebraico. Bereshit bara Elohim está falando que a Trindade está criando tudo no Filho e que o Espírito Santo é o elemento que está dando calor. Você às vezes observa que na nossa própria existência é assim. Como cristãos, às vezes nós temos muitas informações, mas às vezes falta calor. Sim ou não? Mas qual o calor? O calor do Espírito Santo. Porque todas as informações, nós vamos passar por isso, muitas das informações do Evangelho chegam até nós através da ministração, de diversas formas, como Deus faz, principalmente pela sua palavra. Porém, se você apenas tem a interpretação das Escrituras, mas por trás dessa própria Escritura não se move o Espírito que é a fonte da vida, nós conseguimos até ficar com a letra, e não conseguimos tocar a vida. Por isso a necessidade não só da ministração do Evangelho, mas também do calor do Espírito Santo, para que haja aquilo que satisfaça o coração de Deus. Então Deus começou todas as coisas assim, e esse é o seu modelo de trabalhar desde o Antigo Testamento até os nossos dias. Então, é muito importante nós tratarmos a antropologia, a antropologia bíblica, ou seja, quando a gente fala sobre o homem, não pode começar sobre o homem. Você fala do homem, você tem que dar um passo atrás. E quando você dá um passo atrás, você cai no Bereshit, você cai no início de tudo. E você dá mais um passo. E quando você dá mais um passo, não tem mais nada. E você cai no colo do próprio Deus. Então tudo precisa começar com o próprio Deus. Se vai se falar algo, se a interpretação é mais adequada ou não, se existe essa corrente ou aquela. Hoje a gente discute muitas coisas, irmãos, e estamos perdendo o nosso tempo.
porque nos foi dada a oportunidade de conhecer a Deus. Não é? E isso, irmãos, é algo que não pode ser tirado do nosso coração. No que consiste a vida cristã? Conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Então vamos entrar nos dias da eternidade, não muito depois desses dias. Claro que existem algumas etapas aí pela frente, não vamos entrar nisso agora. Mas nos dias de novos céus e nova terra, onde esse sistema de coisas vai acabar, será estabelecido novos céus e nova terra. Nos dias da eternidade, com o Deus eterno, o que você acha que nós vamos fazer por lá? Nós vamos continuar a conhecê-lo. E vamos seguir conhecê-lo. E por toda a eternidade vamos continuar conhecendo. E nunca vamos parar com esse conhecimento, porque são conhecimentos insondáveis. Não se pode prescrutar as profundezas de Deus. Só o Espírito Santo faz isso, como diz Paulo aos Coríntios, e nos traz a revelação daquilo que ele vai de maneira tão profunda. Mas nós, como seres humanos, nunca, apenas participando de divindade e nunca da essência divina na qual constitui o ser e mostra, na verdade, quem Deus é e que o difere dos demais seres, nós, como natureza divina, como natureza humana, participando da natureza divina, dentro dos dias da eternidade, teremos apenas uma coisa para fazer por lá: conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Então eu pergunto para você, irmão, o que nós conhecemos de Deus hoje? Muito pelo contrário, deveríamos estar num treinamento para esse nível de conhecimento. Às vezes estamos num treinamento para discutir situações que não levam ninguém a lugar nenhum, só traz problema. A igreja está discutindo até hoje o assunto da transubstanciação, se aquilo é farinha, se aquela farinha vira a carne de Jesus, se não vira, discussões na igreja, questões da predestinação, se é para lá ou se é para cá. Irmão, o assunto do crente é conhecer o Senhor como dele somos conhecidos. E prosseguir em conhecê-lo. Esse é o assunto, irmão. Amém? Então, nós vamos vendo que Deus, existe um propósito que o acompanha. E esse propósito está dentro da sua vontade. Por isso que ele fala, segundo o beneplácito da sua vontade. Não tomou conselho com ninguém. A Trindade tem o seu autoconselho. Não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é que decide todas essas questões. E no conselho da Trindade, não é? No conselho da divindade, estabeleceu-se que o reino de Deus que o acompanha dentro de toda a eternidade, ou de eternidade a eternidade. Não sabemos ao certo, e aí voltamos nesse ponto, se Deus também deseja tratar com o inimigo utilizando a própria criação. Eu falei de uma corrente aqui, e essa é a segunda corrente. E como o nosso irmão C.H. Pember fala, né, sobre a questão das eras mais primitivas da Terra, então ele começa a fazer esse comentário, dizendo que a terra tornou-se, Deus não faz nada vazio, que ela tornou-se, essa é a segunda linha de interpretação, que ela tornou-se, e isso muito provavelmente por causa da queda de Satanás. E aí ele vem para a terra, e onde ele vai bater? Lá no jardim, irmão. Ele vai chegar lá. E agora o homem tem uma responsabilidade em lavrar aquele jardim e o guardar. Não é? Mas o que acontece? Algo terrível acontece. O homem vende a sua natureza, ele cai, e a sua natureza é vendida sob o poder do pecado. Então, mas Deus, irmão, se ele quer algo, ele sabe o que ele quer. Ele não vai parar de seguir em frente com aquilo que ele quer. Ele decidiu, é segundo o beneplácito do seu coração, que todas as coisas na plenitude do tempo, segundo Efésios 1:9, convergissem em Cristo. Não tem jeito de ser diferente, irmão. Quem entrar na frente de Deus, Deus vai passar por cima. Porque Deus é Deus. E como eu comentava antes para os meus irmãos, antes de ele estabelecer graça, ele é governo. Antes de ele estabelecer graça, ele é governo. Ele estabelece graça porque ele precisa se relacionar conosco. Ele tem que descer a nossa estatura. Por isso ele estabelece graça. Mas Deus, que isso seja algo que ganhe o nosso coração. Não tem nada, irmãos, mais precioso aos meus olhos. Não tem nada mais precioso aos olhos de Deus, sabe? Do que alguém que lhe presta obediência. Porque a vontade de Deus, essa mesma vontade que é soberana e que entrou no tempo para ser obedecida, não pode ser quebrantada. A vontade de Deus não pode ser quebrantada. Então, acredito que o nível mais alto do viver cristão é a obediência. É quando ele diz sim, eu também digo sim. É quando ele diz não, eu também digo não.
E às vezes dói o processo, porque tem que passar pela cruz, esse processo é doloroso, não é? Mas quando eu ganho a visão, quando o meu coração arde o desejo de poder servi-lo, de poder amá-lo, de poder respeitá-lo, não é? Por quê, irmão? Porque ele não é o meu amigo somente. Antes de ser o meu amigo e o meu pai, ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Todo-Poderoso. E sua vontade, então, não pode ser quebrantada. Então ele começa a estabelecer um processo a partir do Gênesis, em capítulo 1, 26, onde toda semente para tudo aquilo que vai ser divulgado num processo longo em todo o Antigo Testamento, e depois entrando no Novo Testamento, passando pelo reino num novo período e era, não é? Vai culminar depois de algumas etapas lá na Nova Jerusalém. Então o reino de Deus é sua esfera de domínio. O reino de Deus é o lugar onde Deus é respeitado. O reino de Deus é o lugar onde os seres criados por Ele o obedecem, não quebrantam a sua palavra nem a sua verdade. Um dia, irmãos, muitas pessoas que não deveriam estar lá, estarão. Você sabe aonde? No lago de fogo. Mas o lago de fogo não foi criado para o homem, ele foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas se o homem insiste em quebrantar a vontade divina e se manter naquilo que é contrário a Deus, na irmandade antiga, naquela irmandade que crucificou o Senhor da glória, né? Naquela irmandade que já está condenada por causa do pecado, não tem nenhum outro jeito. Então é isso que sobra nessa condição. O homem vai para o mesmo lugar que o diabo e os seus anjos. Mas graças a Deus, irmãos, nessa noite nós recebemos a Cristo. E se recebemos a Cristo, já não tem assunto mais de lago de fogo, amém? Tem um assunto da disciplina, que é uma outra questão, com aqueles que não utilizaram bem a sua salvação, que não fizeram boa aplicação da vida no Espírito, da vida que nos foi dada no Espírito, essa é uma outra questão, vamos ver mais para frente, mas agora apenas estamos fazendo esse desenho, porque é muito importante que fique fixado, irmão, a ideia de que Deus tem um reino desde a eternidade e que fez uma irrupção no tempo, porque Ele deseja estabelecer também o seu tempo, o seu reino, nesse tempo, nessa era e no porvir. É isso que falávamos anteriormente aos irmãos sobre a questão do mistério do reino dos céus, que ocupa um espaço da primeira vinda de Cristo, a história da igreja e a entrada no milênio. Você vê isso pelas parábolas. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Tá, o que aconteceu com as 10 virgens? O que aconteceu com elas? Ele foi o noivo, não foi? Pediu para que ela se preparasse. Não é isso a história da igreja? O Senhor não foi? E nós estamos nos preparando? Oxalá estejamos. Oxalá estejamos. Então, a igreja fica, não é? A noiva fica, ele vai preparar, ele volta, né? Juntamente com seus amigos, porque os anjos vão fazer essa ceifa, e também aqueles que morreram, que vão precisar ressuscitados com seus próprios corpos, que estão no cemitério, não é? E aí começa todo um processo, né? Onde a partir da ressurreição, depois um pouco se estabelece o tribunal de Cristo, agora não é uma questão de ir para o céu ou para o inferno, mas vamos ter que responder o que fizemos com a graça. Porque às vezes a gente fala assim, não, irmão, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu amo essa palavra, irmão, o problema é que não termina aí. Realmente, de fato, fomos salvos. Deus não dá uma salvação hoje, depois tira, depois dá de novo, depois apaga do livro. Imagina como é que estaria o livro da vida. Mas, irmãos, a salvação que nós recebemos no Espírito precisa penetrar as áreas mais profundas da nossa existência. Se as nossas almas não forem ganhas, e isso é o que está falando as virgens. Não adianta ter azeite só na lâmpada, porque a lâmpada representa o espírito humano. Não é isso? Então, se temos azeite na lâmpada, é sinal que somos salvos da condenação eterna. Porém, tem muitas outras coisas que precisamos ser salvos ainda. E as coisas que nós não somos salvos, nós estamos sempre quebrantando. Você sabe o que é o pecado, irmão? Você sabe o que significa a palavra iniquidade? É quebra de regras. O problema do pecado, irmão, é esse. É porque a gente quebra as regras que Deus estabelece. É exatamente o oposto ao reino. O reino nós expressamos a partir de Cristo as virtudes daquele, não é? Então, à medida que Cristo é formado em nós, à medida que Cristo vai sendo formado, o que começa a aparecer? Aquilo que é próprio de Cristo. Mas se há uma interferência nesse processo
e eu não cresço adequadamente, sabe o que acontece, irmão? Eu estou sempre em mim mesmo, fazendo as minhas coisas, a partir das minhas ideias, a partir dos meus projetos, dos meus propósitos. Eu tomo decisão baseado nisso, baseado naquilo. Irmão, não existe reino nesse assunto. O que existe são vontades humanas sendo expressas e quebra da vontade divina. Porque quando Deus nos chamou, não é apenas para sermos filhos. Há uma missão aqui, há algo aqui para ser representado. Deus deseja ser representado no tempo. Utilizou o povo de Israel no Antigo Testamento e houve fracasso. Agora começa a utilizar uma nova etapa, porque o povo de Israel ficou privado daquilo que Deus tinha para eles como promessa. Não estou dizendo que eles não tenham um período, né, onde são reenxertados na oliveira. Essa é uma outra questão, segundo as profecias de Daniel e outros textos, como Romanos 11, Israel como nação tem o seu lugar sim. Mas, irmãos, Israel fracassou no Antigo Testamento no assunto do estabelecimento do reino. Isso que começou com Adão passa por todas as escrituras como um princípio único. Você não consegue encontrar dois. É a mesma coisa o tempo todo. Deus querendo estabelecer a sua vontade. Deus querendo um povo para si que obedeça. Ele não quer sacrifício, irmão. Ele quer que se obedeça a sua palavra. Porque a obediência da palavra é que traz o reino. O reino não é uma palavra, o reino não é eis ali, ou está aqui. O reino é demonstração de espírito. Reino é demonstração de poder, do mais profundo do seu interior. Rios de água viva devem fluir. E esses rios de água viva, eles são cheios de pedras preciosas. E essas pedras preciosas, elas representam a Trindade. O que isso está nos dizendo? Que a Trindade deseja ser representada. Irmão, coisa linda deve ser aos olhos de Deus, imagino eu. Quando ele encontra um crente segundo o seu coração. Não é um crente que não peca, isso não existe, irmão. Isso não existe. É um crente segundo o seu coração. É um crente que arde no seu coração, não é o desejo de ser feliz. Não é o desejo de sentir algumas coisas nas reuniões. Não. Ele está preocupado com os propósitos divinos. O irmão muito precioso, ele escreve o seguinte, uma vez ele lia as escrituras de madrugada, e alguém perguntou para ele, o que você faz de madrugada lendo as escrituras? Ele falou, eu fico procurando mandamentos para obedecer. Deuteronômio 6 e Êxodo 19 são dois capítulos fundamentais, você que está anotando, Deuteronômio 6:4, onde nós temos o Shema, e Êxodo 19, versículo 4. Eu já vou lendo aqui, vocês vão anotando para a gente ter uma dinâmica um pouco mais rápida por causa do nosso tempo. Deuteronômio 6:4, agora nós não temos apenas Adão, mas nós temos o desenvolver do propósito divino. Adão e Eva são as sementes, irmãos. E agora ele vai desenvolver sob esse fundamento tudo aquilo que ele quer fazer agora a partir desse povo, que nós chamamos depois, posteriormente, de povo de Israel. Então, Deuteronômio 6,4 diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Esse era o primeiro testemunho, essa era a primeira expressão de reino que poderia ser encontrada no Antigo Testamento. Qual expressão, irmão? Shema. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é um. Esse era o maior testemunho que poderia ser dado de Deus no Novo Testamento. Ainda que esse Echad do hebraico, que é diferente de Erhad também do hebraico, esse Echad é uma unidade que permite pluralidade. Então, quando diz Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad, ele está falando, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é um. Ué, mas não são três? Não, um. Mas depois nós vamos descobrir que a palavra no hebraico Echad é a palavra de um que permite plural. E isso ficou vendado aos olhos do povo de Israel. Por isso que até hoje eles têm dificuldade imensa com o assunto da Trindade. A própria palavra Elohim é já também uma expressão de uma unidade essencial pluralizada. Ou seja, nessa unidade essencial você tem Pai, Filho e Espírito Santo. Então esse era o primeiro testemunho. Essa era o monoteísmo judaico, que assim é chamado. Né, o nível mais alto da crença judaica é o monoteísmo. Eles acreditam que Deus é um só, absolutamente um. Né? Nós também cremos que Deus é um, porque o Novo Testamento
ele entra e começa a trazer, depois do Espírito Santo, começam a vir as revelações de que essa unidade é complexa e de que essa unidade tem mais de uma pessoa. E também tem Pai, também tem o Filho, também tem o Espírito, e com os textos sagrados do Novo Testamento você consegue ver isso muito claramente. Mas lembre-se, nós estamos lá no início. Então esse era o testemunho, essa era a expressão do reino, essa era a obediência que Israel... Irmão, nós também temos uma obediência a prestar hoje. Nós estamos no reino dos céus, na sua primeira etapa, e existem obediências específicas. Essas obediências é que as parábolas ensinadas pelo Senhor Jesus vão nos mostrar. Se estamos no reino dos céus, todas as parábolas que vamos mencionar aqui, irmãos, elas falam daquilo que o povo de Deus deve guardar muito bem guardado, que deve ter um comportamento muito exemplar de acordo com essas parábolas, porque elas pertencem ao reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é aquele reino, é aquele nível de interpretação ou aquele nível de representação da igreja em relação ao seu Deus, no tempo em que nós estamos vivendo, não só nesse tempo, mas em toda a história da igreja e depois da entrada do milênio. A nossa entrada no milênio, não estou falando de novos céus e nova terra, irmão. Novos céus e nova terra, todo crente vai estar, todo filho vai estar. Milênio, irmãos, é uma outra questão, porque a salvação que nós recebemos por crer em Cristo suficientemente, não é? E sermos salvos do diabo, salvos do fogo, da geena, salvos de todas essas questões, isso é uma realidade. Porém, as nossas responsabilidades, a nossa maneira de andar aqui vai determinar se receberemos galardão no final. E isso já não tem mais nada a ver com salvação, senão com o reino. Ou seja, Deus quer galardoar, Deus quer dar presente, diz que Ele vem com as suas mãos cheias de galardão para dar a cada um, não para dar à igreja, para dar a cada um, segundo as suas obras. Então, se as nossas obras são identificadas com as obras do reino dos céus, recebemos galardão no final. Se as nossas obras não são identificadas, isso quer dizer que nós somos filhos, mas não somos representantes do rei. O rei, para ser representado, entende, irmãos? O rei sendo representado, às vezes nós utilizamos a palavra reino de uma forma muito fácil. Mas igreja, irmãos, é onde tem 2 ou 3. Igreja é a soma dos salvos. Nós nem sequer podemos dizer que a igreja de São Pedro da Aldeia está reunida nesse lugar, podemos? Não, porque a igreja de São Pedro da Aldeia é muito maior do que essa quantidade de irmãos. Porque é a soma de todos os salvos. Amém? Porém, reino são aqueles da igreja que representam o rei. E aqui muda tudo. Aqui a nossa vida, irmãos, tem que passar pela cruz. Aqui nós vamos depender da palavra, conhecer a palavra, para que eu não faça as coisas da minha mente, da minha vontade, segundo o meu coração. Eu vou ter que depender do Espírito, porque a questão de expressão do reino não é uma questão tão prática assim quanto parece. Não é uma prática que sai da natureza humana, da instrumentalidade humana. É uma prática que começa no Espírito. É uma expressão do Espírito, é uma expressão do mundo espiritual, é uma expressão da realidade espiritual que vive em você e em mim, em nós. Às vezes você chega num grupo muito pequeno de irmãos e você vê mais problemas do que irmãos. Nós podemos dizer que ali tem filhos, mas podemos dizer que ali é uma expressão do reino? Entende, meus irmãos? Então essa diferença, sem ser pesado em espécie alguma, eu o primeiro que falo é que a cana bate primeiro, não é? Sem ser pesado de espécie alguma, nós precisamos ter essa compreensão para que possamos encaixar nossa vida, irmão, naquilo que Deus planejou para cada um de nós. Então, quando nós chegamos nessa questão aqui de Deuteronômio 6,4, isso era aquilo que deveria ser ao povo de Israel. O povo de Israel precisava dar esse testemunho diante de todas aquelas nações pagãs. Não, Deus não é de pau, Deus não é de pedra, não é esse nem aquele. Deus é um, Javé é um. É o único Deus. Esse era um testemunho. E essa é uma forma de reino expressa no Antigo Testamento. Segue o texto. Pois o Senhor teu Deus, amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno, observa o que é o reino, irmão. Existe uma ordenação, não há liberdade. Existem muitas coisas que nós temos liberdade. Quando Deus fala, eu te ordeno, está ordenado. E vocês vão ver
que o Novo Testamento ainda tem mais ordenação do que o Antigo. Por que isso é assim, irmão? Fala assim, não, irmão, nós estamos na graça. Mas, irmão, você está achando que a graça, você e eu, nós podemos nos mover de qualquer maneira? Não, irmão, nós fomos transportados do reino das trevas, para onde, irmão? Para viver como um passarinho? Não. Transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, é um transporte de reinos. Saímos de uma escravidão, onde estávamos submetidos ao diabo, e agora fomos para uma nova escravidão. Por aquele que tem as mãos marcadas por cravos de amor. Somos escravos por amor do nosso Rei, do nosso Senhor, para servi-lo, para amá-lo de todo o nosso coração, com toda a força da nossa alma, de toda a nossa existência. Daqui a pouquinho você já vai embora daqui, irmão. Você não vai ficar aqui, te garanto. Cada um de nós, irmão. Então, assim, o que temos? Qual é a pérola de todo o assunto em relação à vida cristã? Obediência. Precisamos conhecer o Senhor e prosseguir nessa caminhada de conhecê-lo, porque é a obediência que estabelece o reino, é a obediência que estabelece a vontade divina, é a obediência que o representa. Por isso que o Filho foi fiel em tudo. Não existe nada na vida do Filho que seja reprovável. Em tudo o Filho foi fiel. Até no dia que ele estava na sua angústia, com grandes gotas de sangue, meus irmãos lembram, de um estresse terrível, terrível. Ele utilizou essas palavras que vocês também conhecem. Passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas você vê, irmão, ele foi provado no mais alto nível. Ele é Deus, irmão. Ele pode acabar com tudo aquilo na hora, se ele quiser. Ele é Deus, mas ele se submete. Entende o que é o reino? Agora nós vamos entender o porquê ele precisa ser formado em nós. Agora, por que o Espírito Santo precisa soprar, precisa trabalhar em nós, no nosso espírito, no nosso coração, na nossa mente? Por que precisamos ser tomados dessa realidade? Porque não haverá obediência se isso não acontecer. A nossa natureza é muito distinta da natureza dele. Nós somos muito diferentes dele. Nós precisamos estar identificados com ele. E é isso que o Espírito Santo está fazendo. Ele nos identifica com o Filho, porque uma vez identificado com o Filho, começa a sair da sua vida aquilo que é próprio do Filho. E o que é próprio do Filho é aquilo que é próprio do reino. O Filho é a esfera de obediência e portanto, é a esfera do reino de Deus. Onde está o Filho, irmão? Onde o Filho reina, aí está o reino dos céus. Por isso que não é só uma questão de andar bonitinho, se arrumar, né? Faço isso, faço aquilo, não é justiça própria, irmão. É a expressão do Filho. O Filho ser trabalhado em nós de tal maneira, como um vaso, assim é, como esse copo, que você vê essa água, e digamos que o Filho, nós recebemos o Filho aqui, ainda bem embrionário, está no nosso espírito. Mas ele precisa ganhar todas as áreas da nossa vida, e essa água começa a subir, até... E quando transborda, irmãos, porque esse é o reino, Deus usa poucos para abençoar muitos. Como ele falou para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão, Tera acabou de morrer, Abraão, o filho mais velho, tinha que assumir. Não, sai daí, sai. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão obedeceu, o que aconteceu? Conta a areia, Abraão. Quantas estrelas, Abraão? Assim Deus faz, irmão. Se Deus tiver a oportunidade de tocar em você, irmão, irmã, se Deus tiver a oportunidade de tocar em mim, irmãos, e acrescentar aquilo que é próprio do Filho, rios de água viva fluirão do nosso interior. E esses rios que levam pedras preciosas, eles servem para edificar. Eles trabalham, eles restauram, eles levantam, eles edificam. Senão, irmão, nós somos sempre as mesmas pessoas. E quando dá a tal síndrome de Gabriela, que quer ficar da mesma maneira, eu sou assim, irmão, eu sou desse jeito, tem que me suportar. Irmão, não fala isso, irmão, não fala isso. Fala, Senhor, quebranta o meu coração, quebranta a minha cerviz dura. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, tenha compaixão de mim. Senhor, o tempo está passando, minha cabeça ficou branca. Os dias já estou sentindo, ai daqui, ai dali, está ficando perto, está chegando perto, irmão. E vamos resistir ao Espírito? Não, Senhor, faça conforme a Tua palavra.
Faça conforme a tua palavra. Bendito seja o seu nome. E aqui então ele segue dizendo o texto: estas são as palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu as inculcarás, recomendarás, orientarás, instruirás, não é isso? A teus filhos e delas, porque a gente precisa de uma geração que vai estabelecer o reino também. Porque imagina aqui tem vários pais e tem pais aqui que têm filhos pequenos. A primeira coisa é que Deus ganhe o nosso coração primeiro, nós que temos filhos. Mas uma vez que o Espírito começa a ganhar o nosso coração e começa a ordenar a nossa vida nessa expressão de reino, automaticamente o meu trabalho precisa ser imediato na geração seguinte. Porque daqui a pouco eu saio de cena e a geração seguinte precisa continuar. Deus sempre trabalhou assim. E olha então o contexto como ele fala: a teus filhos e dela falarás assentado na tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, porque mão fala de serviço, assim como o pé fala de caminhada e conduta, mão fala de serviço. A palavra precisa governar também os nossos serviços. E ele diz: também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, ou seja, a palavra em todos os aspectos, em todas as áreas, sentado, levantando, andando no caminho, nos umbrais da porta, a palavra precisa habitar em vós abundantemente. A única maneira de Deus ter o seu reino estabelecido entre nós é ter a liberação da sua palavra, porque Deus tudo faz por meio da sua palavra. Deus não está brincando, irmão. Muitos de nós na cristandade estão brincando. Mas Deus não está brincando, Ele persegue de eternidade a eternidade. Algo que Ele terá, independente de quem quiser ou não. Amém? Independente de quem quiser ou não. Por quê, irmão? Porque Ele não é só o meu Pai, Ele também é o meu Deus. E precisa ser reverenciado como tal. Então, quando ele fala que e as escreverá nos umbrais, e ele fala e terão e serão como frontal. Aqui, irmão, a palavra precisa penetrar a mente. Se a palavra não penetra a mente, ela não transforma o comportamento. Por isso que a mente precisa ser ganha, porque o que você pensa é o que você faz. Assim que nós agimos, nós pensamos e agimos, não é? A visão governa o nosso movimento. Se a minha visão for equivocada, a minha conduta é equivocada. Mas se a minha visão é uma visão de Deus, irmão, o Espírito Santo já tem um elemento, ele já tem um caminho para me conduzir. A palavra faz isso. É como um trilho que um vagão precisa percorrer. Você não tem como empurrar um vagão na areia, mas se você tem um trilho, irmão, você empurra ele facilmente. É isso que a palavra, ela pavimenta a obra de Deus em nós. O Espírito precisa vir, mas, irmão, o que ele vai utilizar? Lembra que Jesus falou para os discípulos? Ele disse aos discípulos muitas e muitas coisas. Ele falou, virá outro Consolador, e ele vos fará o quê? Lembrar. Então, se o Espírito vem trabalhar na nossa vida, mas não tem elemento da própria palavra, como vai ser? Como Deus pode estabelecer o reino entre nós se nós não conhecemos a vontade dele? E a vontade dele só pode ser conhecida por sua palavra. Não tem como conhecer a Deus de outra forma, irmão, é pela palavra. Tem sim uma outra forma, vamos colocar aqui, né, porque para não parecer que a gente está apontando um lugar só, mas sim, pela natureza, a partir das coisas criadas, chamada teologia natural, aquilo que dá testemunho de Deus, o cosmo, etc. Mas não é disso que a gente está falando, estamos falando do estabelecimento da vontade divina no tempo em que nós estamos vivendo. Deus nos colocou para a representação do seu reino. Nós estamos aqui por causa dessa representação. E esse é o motivo da edificação da igreja. Não se edifica a igreja para poder levar, não, irmão. Não é isso, não. Se edifica a igreja para se estabelecer o reino. Porque à medida que estamos edificados em Cristo, na mesma medida vamos correspondendo, na mesma medida. Então aquilo que o Senhor fala para mim, eu já consigo ouvir melhor. Eu já consigo entender melhor. O Espírito já me guia de maneira diferente, já não ando segundamente, segundo os preceitos, segundo a vontade de outro, mas eu consigo identificar, opa, isso aqui é o Senhor, isso aqui não é, entende? E isso vai nos capacitando a entrada no reino. O que é o reino? A expressão do rei. O que é o reino? A obediência ao rei, ao Deus eterno.
Esse é o reino. Já vamos terminando essa pequena introdução. Vamos seguindo, ainda temos 15 minutos. Vamos em Êxodo 19:4. Vou lendo aqui, tá? Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança. Essas palavras estão sendo faladas para o povo de Israel, desde Ramsés, desde que saíram do Egito. Pensa comigo se não é a mesma coisa. Pensa aí comigo por um momento. Eles saíram de Ramsés, saíram debaixo do governo de Faraó, de Ramsés II. Eles saem debaixo do governo de Faraó, ou seja, nós saímos também debaixo do governo de Satanás. Eles saíram daquele mundo, né? Eles saíram daquela irmandade, nós também saímos. E assim que eles saíram, eles entraram pelas águas de Moisés, quando Moisés toca o mar e o mar abre. Nós também passamos pelas águas do batismo, não foi isso? Paulo explica isso em 1 Coríntios capítulo 10. Não foi isso que aconteceu? E agora eles estão sendo levados para uma terra que manda leite e mel. E nós estamos sendo levados para onde? Para uma terra que manda leite e mel. Mas como é que nós chegamos lá? Passando por um árduo deserto. Por que tem que passar por esse deserto? Por que tem que passar por esse deserto? Porque conhecer o Senhor, o deserto, irmão, é o lugar onde estão os maiores telescópios do mundo. Tudo que se vê de melhor no planeta Terra está no deserto. Todo o equipamento para se ver o espaço está no deserto. Aí é lugar de visão, irmão. Aí é lugar onde você vai ver as coisas. Aí é o lugar onde Deus tem coisas reservadas para mim e para você, para que os nossos olhos sejam abertos. Lembra da nossa oração? Senhor, abra os olhos do nosso entendimento. Sabe onde isso é feito, irmão? No deserto. Na dura prova dessa vida. Mas, irmão, a cruz não tem um fim em si mesmo. A vida de ressurreição passa pela cruz, mas não para por lá. Todos aqueles que passam pela ressurreição em Cristo, ressuscitam em novidade de vida. Então a cruz não tem um fim em si mesmo. Isso é maravilhoso. Mas tem sim. O reino é uma questão de deserto. Aquela terra representa Cristo e a plenitude daquela terra representa a plenitude de Cristo. Então uma coisa é nós recebemos a Cristo como nosso suficiente Salvador. Outra coisa é sermos cheios dele. Receber a Cristo como suficiente Salvador, isso é o que nós chamamos de igreja, um grupo de pessoas que o receberam dessa forma. E o que chamamos de reino? Pessoas que se entregaram, que se deram, não é? Para que não apenas tivesse a Cristo no seu espírito de uma forma embrionária como uma semente, mas que Cristo crescesse de tal forma que fosse Ele mesmo uma expressão maravilhosa em você e em mim. Isso é o reino. Porque quando Cristo aparece, irmão, aparece a vontade divina. Aparece a obediência à vontade divina. Você pode ver que na minha e na sua existência esse é o caminho. Deus sempre, irmãos, está nos levando ao fim de nós mesmos. Sabe qual é a dificuldade que temos, irmãos? É de não aceitar a vontade divina. Nós ainda somos aqueles que queremos fazer a nossa vontade. Nós queremos estabelecer a nossa maneira. E os anos passam, e passam. E os anos estão falando para a gente, você está equivocado. Você está errado. Queira Deus, irmão, possamos voltar o quanto antes. Não é? Cada um de nós, nas nossas provas, possamos voltar o quanto antes. E dizer, Senhor, eis-me aqui, faça conforme a tua vontade. Aqui nós temos o reino. Bendito seja o nome do Senhor. Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia. Não foi o que aconteceu conosco? Já fomos levados como asa de águia, com asa de águia. Mas é o suficiente, irmão? Isso é o suficiente para você, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Primeiro para mim que falo. Se é suficiente apenas sermos livres do inferno e do diabo e dos seus anjos, irmão, Deus não pode contar conosco. Deus não pode contar conosco. Porque no que Deus conta conosco, irmão? Na expressão do seu Filho. E isso é o seu reino. É o que fala de obediência. Então ele coloca uma condicional e fala, se agora, pois, já tirei vocês de lá. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Veja, irmão, aqui não tem arrepio, aqui ninguém faz nada conforme quer fazer. Aqui hoje eu vou, amanhã não sei. Aqui não tem isso. O que tem aqui, irmão? Esse é o chamado de Deus no Antigo Testamento, que é exatamente semelhante à mesma coisa no Novo Testamento.
A única diferença é que no Antigo Testamento a coisa era muito mais física, era muito mais a nível de comportamento. Hoje, no Novo Testamento, nós não conseguimos, mas nós recebemos o Espírito, e o Espírito é que é capaz de nos introduzir nessa realidade. Deus diz que tem mandamentos, mas ao mesmo tempo Ele diz que tem o Espírito que nos ajuda. E se o Espírito nos ajuda, irmão, acabou qualquer álibi diante de Deus. Jamais vai poder falar, Senhor, eu tentei, mas eu era tão fraquinho. Não, eu te dei o meu Espírito. Queira Deus, irmão, possamos nos voltar para o Espírito, onde há toda a provisão divina, para que a gente seja aquilo para o qual nós somos chamados. Não olhando para nós mesmos, não olhando para a força do nosso braço, porque não é força de braço. Reino não é força de braço. Reino é demonstração de Espírito. E o Espírito demonstra o Filho naqueles que estão quebrantados pela obra da cruz, pelo Espírito. Amém? Então, ele segue dizendo, sereis a minha propriedade, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, especial, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ele diz aqui, vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Olha como é que ele introduz o reino. Está vendo? A necessidade de ouvir a sua voz, de ser diligente nessas questões, de obedecer a Deus, para que ele estabeleça, e vós me sereis. Ele fala assim, diligentemente. O que aconteceu com esse povo? Irmão, só reprovação. Esse povo foi reprovado, esse povo foi escravizado, foi para cativeiro por mais de uma vez. Essa foi a história do povo de Israel. O Shema também não guardaram, irmão. O povo de Israel, o Senhor vosso Deus é um, também não guardaram. Em grande parte da história, eles foram após os ídolos. Também não cuidaram dos seus filhos em Juízes. Eles morreram, os filhos também foram após os ídolos, porque nasceu uma geração que não conhecia o Senhor. Essa é a história do povo de Israel. E aí, em Mateus 21, 43, o Senhor diz assim, por isso eu vos declaro que o reino de Deus será tirado de vós. Ou seja, vocês não têm como representá-lo. Vocês não representam, então vai ser tirado. Vai ser tirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos, dignos do reino. Quem é esse povo? É o momento agora que ele começa a introduzir a igreja, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Né? Seguindo o texto, olha esse texto de Pedro, irmãos, fazendo uma comparação, uma alusão ao texto do capítulo 19 de Êxodo, que nós vimos. Pedro 2,9, anota aí, diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Interessante que lá dizia, olha, se vocês forem diligentemente, sereis sacerdócio real, porque sacerdócio e reino são duas palavras que se integram, né? São duas palavras que estão integradas. O sacerdócio, ele conduz o reino, porque para ter a expressão de reino, precisa ter a posição de sacerdote. Isso a gente vai ver depois, vai ficando cada vez mais claro. A gente precisa passar devagar aqui. Então ele vai dizer assim, Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita. Oh, que maravilha, eleição. Mas para que eleição? Para ir morar no céu? Não, irmão, não. Efetivamente não. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer, vós sois raça eleita, sacerdócio real, porque veja, se você é um sacerdote, ou se você tem a função sacerdotal, lá precisava ser diligente para ser colocado na condição de sacerdote. Eles fizeram as piores coisas, construíram bezerro de ouro, chamaram aquilo de Deus e foram reprovados. Deus teve que estabelecer a ordem aarônica para o sacerdócio ser daí, mas Deus queria que todo o povo fosse sacerdote diante dele, não só Arão e seus filhos. Mas eles não foram fiéis. Entende, irmão? O assunto do reino é um assunto muito grave, muito sério, porque mexe com a soberania de Deus, mexe com as coisas que Deus já estabeleceu e não muda, é imutável. A única coisa que nós podemos fazer é obedecer. É necessário que a igreja obedeça. A igreja vai julgar o mundo, irmão. Como a igreja vai julgar o mundo se não obedece aos próprios princípios os quais Deus mesmo estabeleceu? Então, o reino é algo extremamente sério para todos nós. Nós estamos aqui para servir o Senhor nessa condição, de ser essa expressão prática da vida do rei. Amém?
E aí ele segue aqui, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Não é só povo, é povo de propriedade exclusiva. A fim de proclamardes as virtudes, você vê? Por que a eleição? Por que a eleição, irmãos? Para o sacerdócio, não é? E na qualidade de sacerdócio, propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para quê? Para a fim de que proclamemos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quais são as virtudes que precisam ser vistas no povo de Deus? Aqui nós já estamos no Novo Testamento. Quais são as virtudes? Não são as virtudes de Cristo? Então, por isso que a gente sempre vai bater nessa tecla. O Espírito Santo, hoje, irmãos, é uma pessoa que as pessoas querem para poder. Tem um texto que fala. Atos, capítulo 1, vai falar desse poder. Mas sabe qual é o poder aqui, irmão? Você sabe qual é o poder? É o poder de ser testemunha. É o poder de sermos testemunhas. Porque, claro, Jesus introduziu o evangelho do reino. A todo momento Jesus fala do evangelho do reino. A todo momento Jesus introduz o reino. Mas depois ele fala, olha, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Segue o texto em Atos 1, né? E lá embaixo você vai ver que isso de fato acontece. E o próprio Lucas, que está relatando isso, né? Ele fala nesse texto, exatamente foi isso que aconteceu. Então, quando o Espírito Santo vem, e o Senhor fala, e ser-me-eis testemunha, ou seja, se o poder de Deus vier, se o Espírito Santo vier, vocês têm os mandamentos, vocês têm a orientação, vocês têm tudo acerca do reino, mas vocês vão depender do Espírito. Então, rapidamente nós entendemos aqui que existe uma balança aqui. Nós precisamos da palavra, e essa palavra que Jesus ministra aos seus discípulos, mas também nós precisamos do Espírito. Então, o Espírito tem o poder de aplicar, de fazer a aplicabilidade prática das palavras de Jesus no nosso viver, na nossa existência, a fim de que a gente seja identificado com aquilo que Deus quer. Amém? Então, você tem o sangue. Olha, você tem o sangue para você ser, para ter a condição de ser um reino sacerdotal neotestamentário, precisa do sangue. É a primeira coisa, né? A primeira coisa que nós precisamos é a ação do sangue. E pelo seu sangue os compraste para Deus, lembra? E, Apocalipse capítulo 1, versículo 6 também fala do sangue, né? Que os nossos pecados foram perdoados, não foram... Quem lembra? Que os nossos pecados, não é perdoado a expressão, outra expressão. Deixa eu só pegar aqui. Apocalipse 1, 6. Nos fez reis e sacerdotes para Deus o Pai. É antes um pouco, é o versículo 5. Diz assim, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. É isso mesmo. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, ele faz reis e sacerdotes, porque o sacerdócio é quem introduz o reino. É na presença de Deus, no sentido neotestamentário, é na medida que nos achegamos à presença. Por isso a necessidade tão grande de orar, irmãos. Não é só uma questão de reunião de oração, a necessidade de exercer o sacerdócio. Porque às vezes nós vemos que nesse texto o Senhor já nos constituiu sacerdote. Mas se você não sacerdotar, irmão, não faz sentido. Você já não precisa, como no Antigo Testamento, ser diligente, se diligentemente eu farei você um sacerdote. Não existe essa condicional. No momento em que você recebe o sangue do Cordeiro, você se torna um sacerdote. Ainda que pode ser um sacerdote que não tem a prática do sacerdócio. Para a entrada no reino, a prática do sacerdócio é fundamental, porque a prática do sacerdócio é a prática do homem interior, da vida do homem interior. Toda a existência, tudo que Deus fez por nós está no nosso espírito. Se isso não for tocado, não há edificação, não há realidade espiritual. Por isso que um crente que sem oração, ele vai enfraquecer, não tem como. Um crente que não entende a palavra, ele vai tropeçar toda hora nos mandamentos de Deus. Ele vai quebrar, ele vai quebrantar a palavra de Deus toda hora. Porque tudo que ele tem é a fonte que está na mente. A mente também não está renovada, não é? Então nós precisamos muito, irmãos, da palavra de Deus, para termos a mente renovada. E à medida que a mente vai sendo renovada, o comportamento vai sendo transformado. A transformação começa pela nous.
Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E quem faz essa renovação? A palavra. O Espírito é quem faz essa renovação pela palavra. Então, o reino, nós poderíamos dizer que a primeira necessidade do reino no Novo Testamento é ter o sangue. Se já nascemos de novo, irmão, já somos sacerdotes da casa de Deus. Aleluia. Mas não somente isso. Precisamos também da palavra. Olha o que Jesus fez com seus discípulos. Anunciou em todo o seu ministério, ele anunciou. E mais do que o reino de Deus, o reino dos céus. No capítulo 3, João introduz de Mateus, João fala, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. No capítulo 4, versículo 17, do mesmo Mateus, agora é o próprio Senhor Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E depois, ainda no capítulo 10, a partir do versículo 2, ele, quando envia os 12, ele fala a mesma coisa. Vocês vão estar, e vocês vão pregar, o que vocês irão anunciar é que está próximo o reino dos céus. Então, o reino dos céus é algo que é amplamente mencionado no Novo Testamento. E o que nele consiste? A parte da história da igreja e a introdução do reino. Quando você começa a ver as parábolas, quando nós começarmos a ler as parábolas juntas aqui, você vai ver que é exatamente isso. O Senhor está falando dessa preparação que temos que ter aqui, e não só estar preparado, não é uma questão de estar preparado ainda para o reino, mas é uma questão de estar preparado também para aqui mesmo, para o testemunho que precisa ser dado aqui. Precisa haver um testemunho da igreja em São Pedro da Aldeia, precisa haver um testemunho da igreja em Araruama, em Cabo Frio, e esse testemunho não são demonstração de palavras, não é falar, não leva ninguém a lugar nenhum. Então nós precisamos do sangue, graças ao Senhor já o temos. Precisamos da palavra, precisamos de apetite para receber a palavra de Deus, porque Deus estabelece todas as coisas por meio da sua palavra. Precisamos do Espírito, porque se você tem a palavra, é o que Jesus falou. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Ou a gente põe ênfase na palavra, ou põe ênfase no Espírito. Não precisamos colocar uma verdade em detrimento de outra, precisamos das duas porções. O Espírito é que se move, irmão, por trás da palavra, para nos revelar aquilo que é próprio do coração de Deus. Se não há o Espírito, você lê, você nunca entende. Dá sono, mas você não entende. Eu não entendo. Quando o Espírito abre os olhos do nosso entendimento, irmão, uma vírgula na Bíblia tem um sentido enorme. Nós precisamos ser cristãos da palavra de Deus, hein? Precisamos ser crentes da palavra de Deus. Como os bereanos, conferir tudo, olhar tudo, ler, ter apetite, orar por isso, Senhor. Eu não tenho como participar do reino dos céus. Eu não tenho como estar preparado para toda a realidade que o Senhor quer demonstrar a partir de mim, a partir dos meus irmãos, e ainda na era do porvir, se eu não tenho a tua palavra. Porque é por meio da palavra que eu conheço os sentimentos de Deus, é por meio da palavra que eu conheço a vontade divina, é por meio da palavra que a minha mente vai mudando, vai havendo renovação da mente. Você quer fazer alguma coisa? Rapidamente corre para a mente. Se você não tem, se eu não tenho o exercício da piedade do homem interior, tudo que fazemos corremos para a mente. Isso não é ser cristão, irmão. O diabo nos engana rápido, porque ele tem acesso à mente. Ele pode falar à sua mente, ele pode plantar na sua e na minha mente coisas que você nem está pensando. Mas se você tem o Espírito, se você tem a palavra, se você e eu, se nós estamos afiados, a primeira coisa que a palavra nos dá, irmão, discernimento. Você sabe o que é discernimento, irmão? Discernimento não é uma coisa mística, não, irmão. É uma coisa realmente do terceiro céu, é algo em Deus. Mas discernimento é a palavra de Deus. Quando você tem a palavra, você tem o discernimento. Quando vem lá, pode vir o que quiser. Você vai dizer não, porque você tem a palavra fala, isso aí não tem nada com isso. Ah, meus irmãos, se nós não temos a palavra, anjo de luz aparece toda hora com espada desembainhada, cabeça no céu, os pés na terra. E está o povo de Deus indo sendo enganado. Nós podemos ser facilmente, principalmente, segundo as profecias de Jesus, de Mateus 24, podemos facilmente sermos enganados. Se ele disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane, você acha mesmo que nós não podemos ser enganados, se ele mesmo mandou acautelar? Tempos difíceis que nós estamos vivendo. Quanto mais palavra, mais discernimento. Mais você sente o cheiro, não preciso nem provar. Não preciso provar. Já senti o cheiro daqui. Isso não é o Senhor, não.
Mas se a gente não tem essa experiência, vamos atrás de anjos, vamos atrás de sonho, ainda que isso pode acontecer pela palavra de Deus, não é? Mas sempre, como eu sempre falo, nem tudo que é sobrenatural necessariamente é divino. É sobrenatural, mas Deus não está no negócio, e agora? E se você comer disso, isso vai gerar um efeito em você e em mim. E esses são os tempos que nós estamos vivendo. Ou seja, tempos de anunciar o reino. Porque o reino já veio na sua primeira parte. Não é? E ainda tem uma outra aparição, ou seja, um cumprimento do reino ainda no milênio. E nós já estamos nesse processo. Muito importante, irmãos, que a gente dê ouvido à palavra do Senhor nesses dias. Em todos os dias, mas nesses dias em especial, devido ao tamanho de engano que está sobre a terra. Que a gente não seja enganado, pelo contrário, que a gente receba a palavra, né? E que ela tenha fruto de 30, de 70, de 100, não é isso? Que seja assim na nossa vida. Então, o sangue para nos introduzir no reino sacerdotal. Mas não somente isso. A palavra, porque se é um reino, eu preciso conhecer a vontade do rei. E isso só é possível mediante as Escrituras. O Espírito está por trás das letras para te mostrar, porque você e eu não temos essa capacidade de autointerpretação. Então é o Espírito que nos revela, porque o Espírito que é Deus, ele prescruta as profundezas de Deus, ele vai nas partes mais profundas de Deus e nos revela. Isso é o que Paulo fala em Coríntios. O último aspecto da necessidade da questão do reino é a necessidade da consciência do deserto. A cruz é inevitável, irmão. É inevitável. Olha aqui, irmão. Se você quiser caminhar sozinho, você vai rápido caminhar sozinho. Se você quiser caminhar junto, conforme é a vontade de Deus, é demorado, irmão. É demorado, mas é a vontade de Deus. Deus não quer que você caminhe rápido. Ele quer que você caminhe junto. Ele quer que você esteja com seus irmãos. Porque você é uma porção para edificar os seus irmãos. Assim como os seus irmãos têm a porção para edificar você. Ninguém pode ficar sozinho nessa hora. Não debaixo daquilo, não tô, eu estou falando de Cristo, irmão. Estou falando de religião. Nós temos que estar em Cristo e uns com os outros. E sabe como é que é complicado isso, irmão? Porque a cruz tem que operar. Como dizia o irmão Delso, né? O irmão Delso Merelli, quem morde a língua é o dente. Não tem jeito. Quanto mais próximo, irmão, saem uns arranha-gato aí. Sai, porque o Senhor precisa tratar conosco. Eu sou muito independente, eu sou muito subjetivo, eu gosto de fazer o que eu quero, e isso efetivamente não é expressão de reino. Isso é expressão de personalidade própria, sabe? Como muitas vezes nós até achamos isso, fazemos uma idolatria disso, de ter uma postura, de ter uma posição. Não importa qual é a posição. Se quisermos ser representantes desse reino, nós vamos precisar passar pela cruz. E os nossos irmãos são um dos instrumentos que Deus usa para esse processo. A cruz na mão do Espírito Santo é uma bênção, irmão, completa. Às vezes não se prega, não se fala da cruz, porque sempre achamos que a cruz é uma coisa apenas negativa. Não tem nada negativo na cruz. O Senhor, sim, pagou o preço que era devido a nós. Mas, irmão, quando a cruz vem sobre nós, e quando nós recebemos essa palavra da cruz, nós avançamos. Olha o que Jesus fala terminando aqui, olha o que o Senhor Jesus fala sobre isso. Naquela experiência que ele tem com Pedro, e aqui eu termino. Vocês lembram aquela experiência do nosso Senhor com Pedro em Mateus 16? O que dizem os homens ser o filho do homem? Os profetas, Jeremias, etc. E vocês? Mudou a tônica. E a pergunta? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Primeira grande revelação que todo cristão deve ter. Quem nasceu de novo tem essa revelação. De quê? Que Cristo é o Filho de Deus vivente. Bem-aventurado és tu, pequeno filho de Jona. Filho de Jona é como filho de Maria, José. Era um nome muito comum no Novo Testamento. Não é? Bem-aventurado é tu, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai. Porque ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. É aquele a quem o Filho quiser revelar. E o Senhor continua. Quem lembra? Quando ele fala da pedra que vai edificar. Tu és Petros. Tu és um pequeno fragmento de pedra. E sob a revelação que você teve, agora estou parafraseando, eu vou edificar a minha igreja. Segunda grande revelação que a igreja precisa ter. A primeira é que Cristo é o Filho de Deus vivente. A segunda é o quê? É que sobre esse fundamento do Filho do Deus vivente, ele faz o quê? Ele edifica a sua igreja. Não é sobre Pedro, irmão. Pedro não aguenta esse peso.
É o próprio Filho de Deus. Que maravilha. E ele continua falando, e vos darei as chaves do reino dos céus. Está vendo? Toda vez que você vê a igreja, qual é a próxima sequência? O reino dos céus. Porque a igreja é para estabelecer o reino. A igreja é para estabelecer a obediência à vontade divina. É isso. É esse o testemunho da igreja no Novo Testamento. Precisa-se estabelecer, né, a obediência às regras divinas. Então ele fala, ele coloca o terceiro aspecto, que é o reino dos céus. Darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra agora, começa a pensar nisso. A igreja, nessa condição de edificação, ela começa a trazer os céus para a terra, irmão. Você já parou para pensar nisso? O que acontece nas regiões celestiais, os milagres, as ações de Deus, tudo que não pode acontecer nos olhos humanos, os olhos humanos não creriam. É nessa esfera que acontece, essa esfera desce para a terra. Esse é o reino. Esse é o reino. Mas aí depois começa uma conversa, parece que Pedro se empolga um pouco porque recebeu uma grande revelação e começa a repreender o Senhor, e o Senhor tem que chamar para trás de mim Satanás, que me serve de escândalos, ou seja, me serve de uma armadilha para me fazer cair. Né? E logo depois o Senhor começa então a apresentar a cruz. Por quê? Porque o Senhor vem, toma sua cruz e estabelece a igreja. A igreja vem, na sequência, toma sua própria cruz para estabelecer o reino. Então, o reino de Deus não tem nenhuma outra maneira de ser exibido, de ser evidenciado, que não seja pela ação da cruz. E o Senhor vai dizer que aquele que quiser ganhar a sua alma vai perder, e quem perder a sua alma por amor a mim vai ganhar. Lembra desse texto? Está no contexto de que desse nível de revelação. O quê? Qual é o nível? O primeiro nível de revelação, Cristo, Filho de Deus vivente. O segundo, sobre esse fundamento edificaria a minha igreja. O terceiro, o reino de Deus vai descer para a terra. Ih, que coisa linda! Até aqui. Mas falta um quarto elemento. Esse quarto elemento está relacionado à responsabilidade humana. Até onde, irmão, nós estamos dispostos a pagar o preço por aquilo que vimos. Eu vi que Cristo é o Filho de Deus, eu vi que a igreja é o corpo de Cristo, mas onde está a minha disposição de dizer, Senhor, eis-me aqui, passa além de mim e faça a tua vontade. Isso é reino. Que o Senhor nos ajude a avançar para aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Nossa vida é como a erva, como o Tiago fala, ou como o homem que se olha no espelho, é muito rápido. Eu acredito que no dia do tribunal de Cristo nós vamos chorar muito. Nós vamos amargar, irmão, vai ser triste. Porque a gente, de alguma forma, nós temos extrema dificuldade desse desprendimento. Há uma facilidade enorme da natureza humana de se identificar com o que não é. Que a palavra do Senhor possa governar nossa mente e nosso coração, para nos tirar de tudo aquilo que pertence a nós e definitivamente nos colocar no caminho eterno. No sentido da representação do Deus triuno aqui, né? No sentido do reino ser estabelecido, crentes, homens e mulheres, cheios do Senhor, cheios do Espírito, que possam caminhar com essa realidade, de que Deus conta com o seu povo aqui, para a sua máxima expressão. Nesse primeiro momento da história da igreja, e num segundo momento, quando o quinto aspecto é colocado. A cruz não tem um fim em si mesmo. Lembra? A revelação de Cristo, a revelação da igreja, a revelação do reino, a cruz para introduzir essa realidade. E qual é o quinto ponto? O Senhor diz que vem com galardão, cheio de galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. O Senhor vai galardoar a cada um. Não era necessário, nós já temos tudo, amém, irmão? Mas Ele quer galardoar. Ele quer galardoar. Bendito seja o Senhor.